falar sobre sexualidade. Bem, que é um tema super essencial ao nosso bem-estar, mas continua a ter tantos estereótipos associados com estas questões de género. Posto isto, o que eu pergunto, pode ser para ti, Carolina, achas que os estereótipos da Galdéria e do Garanhão continuam muito presentes? Primeiro, eu adoro isto. Eu preciso fazer uma t-shirt assim. A Galdéria Galdéria e o Garanhão. E o Garanhão. É verdade. Eu preciso. Eu acredito que vocês não perpetuaram isto, certo? Ou ainda existe no vosso... Ainda existe? Não existe, certo? Certo? Obrigada. Quem é que acha que não é consensual aqui esta resposta? Não é. Mas esta malta aqui podia ter sido minha amiga na escola. Sim ou não? Vamos pôr assim, uma rapariga que tem muitos namorados ou que tem muitas relações sexuais com vários Eles sabem o que é Galdéria, eles são espertos, eles sabem. Então, olha, eu vou já começar por uma coisa que eu acho muito interessante. Eu tenho 35 anos e quando eu cresci, o que diziam era: tu não podes dar um beijinho a nenhum rapaz. Exato. Tu não podes ter namorados, tu só tens namorados a partir dos 18. Bullshit, não é? Mas o que é que diziam aos rapazes? Exatamente o contrário. É desde pequeninos, então e tens muitas namoradas. Sim. E já então o que é que aconteceu na minha geração? Havia uma coisa desde que é muito pernicioso. Vai lá dar um beijinho. Ele tem muitas namoradas. Vai lá. É verdade. Tem que ter muitas namoradas e pronto. Começou a haver um jogo muito estúpido na minha geração, que era: as mulheres tinham que fugir dos homens e os homens tinham que ir atrás das mulheres. E nós íamos sair para uma coisa chamada tipo Noite das Mulheres, onde as mulheres não pagavam e tinham 17 bebidas. Tipo, malta, calma, ok? Eu tinha 17 bebidas, os meus amigos pagavam 200 euros para entrar e tinham nada. E a ideia era meio, tipo, eu vou com as minhas amigas e se algum gajo falar comigo, tipo, eu vou-lhe dar o maior corte. Então nós tínhamos esta cena e os gajos iam para se atirar a nós e nós íamos numa de... Nem sequer lhe dei baleio. E se calhar até gostava do gajo. E é um bocado estranho para mim nós termos crescido com esta ideia de nós temos de ser umas santas, temos que nos manter virgens o mais tempo possível e os rapazes têm que perder a virgindade o mais rápido possível. Vocês conseguem perceber que isto não funciona, certo? Acho que já há menos esse jogo. Acho eu. O que é que vocês acham? Eu acho que, acima de tudo, deve haver muita informação. E isto é que tem dificultado muito. Uma das coisas que tem dificultado o acesso à consulta, por exemplo, para além da falta de psicólogos, é o acesso à informação. As pessoas não sabem. E, portanto, o que eu acho que está aqui mesmo, acima de tudo, é terem uma informação consciente, uma informação que seja fidedigna. 65% dos rapazes não usam preservativo. E sabem porquê? Não usam porque acham que não é masculino ou porque os amigos gozam se usarem preservativo. Claro. 82% das raparigas que não usam preservativo dizem que é porque os parceiros insistem para não usar, o que nos leva, obviamente, a situações de risco, entre elas as infecções sexualmente transmissíveis ou uma gravidez. Claro. Desde os 15 anos, dos 15 aos 55, no período fértil, faz a consulta de planeamento nos centros de saúde. Portanto, Exato. Uma mulher que vá com 15 anos e fazer a consulta de planeamento familiar para toda esta questão das DSTs, não é? Das doenças sexualmente transmissíveis, seja da menstruação, no final dizem: estão aqui preservativos, se tu quiseres, leva. Se nós não chamamos os homens à consulta... Ora está. Eu às vezes tenho miúdos, no sentido carinhoso também, com 15, 16 anos, que me chegam à consulta e dizem: epá, tenho aqui um assunto que se calhar gostava de lhe dizer. Ok, partilha lá. E não tem nada a ver com o motivo que ele levou lá. É que eu gostava de ter preservativos. Vai buscar, está à entrada. Tenho vergonha. Mas essa vergonha deve acabar, porque claro. A vergonha limita. Não é? A vergonha vem do medo e o medo limita. Portanto, se me limita, o que vai acontecer é que eu vou cair. Eu ouço muita coisa, está bem? Eu vou partilhar esta, que acho que eu tinha uma turma inteira, quando fiz a educação para a sexualidade, eu colocava questões anónimas e as pessoas tiravam as dúvidas de forma anónima. Portanto, eu li coisas que me doeram bastante. Mas uma delas dizia: é verdade que eu só engravido se for a segunda vez que eu faço a relação sexual seguida. Ou seja, o que é que estava a acontecer com isto? Depois, quando eu percebi. A primeira vez era sem preservativo, mas à segunda, porque eu já vou engravidar, já faziam com. E isto não faz sentido nenhum. Também estamos a falar de uma camada de 6º ano. Está bem? Portanto, falávamos aqui dos 12, 13 anos. Mas 6º ano já... Não, espera. Sabes qual é que é 6º? O 6º as pessoas têm 12 anos. Exato. Sexualidade não é sexo.
É a educação para os afetos. É aquilo que nós sentimos, aquilo que nós manifestamos em termos afetivos. Fazíamos esta educação para a sexualidade, os tipos de amor universal, relacional, de família, conjugal. E depois, no 6º ano, fazíamos o PRES, que ainda existe esse programa, que é feito, que é a educação para a sexualidade. Portanto, este tipo de questões surgem muito mais cedo do que aquilo que a gente Ok, imagina. mas espera, mas desculpa. Não, exato. A Carolina ainda não conseguiu parar não de pensar na consigo. idade. Mas... Eu tenho hiperfoco, déficit de atenção. Há Olha, mais graves. mas ouve, tu recebeste essa questão anónima numa turma de 6º ano? Por isso é que a educação para a sexualidade, como diz o Filipe, Isto é tem que normal? começar cedo. Desculpa, eu não é? quero estar a... Isto é normal? Eu tive um pai... O que é normalidade, não é? Ninguém me... Este psicólogo é mentiroso. Tive um pai que me veio à consulta com 10 anos. Pois. Não é mentira. Juro por tudo. Pois. Isto tem câmaras e tudo. Portanto, com 10 anos. Ok. Portanto, a prevenção disto começa com a consciencialização que isto acontece. E não é só aos outros. Por exemplo, sabemos que as mulheres fazem muito mais rastreios do que os homens, mas cada vez que nós trocamos de parceiro, fazemos para ficar descansadas. Mas, por outro lado, um relatório de 2023 do Instituto Europeu para a Igualdade de Género revelava que 72% das mulheres com comportamentos sexuais de risco enfrentam o quê? Julgamentos morais quando recorrem aos serviços de saúde. Isto só acontece a 23% dos homens. A questão é que, eu volto à questão do SNS, não é? Dos 15 aos 55, como eu dizia, é obrigatório fazer estas consultas de planeamento. E, portanto, a mulher vai mais vezes à consulta. O homem, como não vai, é um subdiagnóstico. E isto pode ser, para além das crenças, que estão mais claras, porque reparem, porque é que o homem não vai à consulta dos 15 aos 55? Exato. Em termos culturais, se eu dissesse a um pai ou a uma mãe, olha, você vai trazer o seu filho para planeamento de família aos 15 anos. Para quê? Ele não toma a pílula? Bem, não. Não tem período? Há mais questões. E as pessoas não levam à consulta. Portanto, acabaram com esta consulta. Então é para a mulher. A mulher, como faz o diagnóstico e faz aqui a intervenção uma vez por ano, pelo menos, então também há muito mais diagnósticos. Não é? O homem não faz. Não há dados sobre isto.